relacionamento. E é claro, então, que eu estou hoje aqui com a doutora Thalita, que eu acabei de falar para vocês, que é a advogada, com a Terezinha Pereira, que hoje é secretária da Mulher de Maringá, e também com a doutora Gláucia Brida, que ela é coordenadora do Núcleo Marinha da Penha, da UEM. Também psicóloga e coordenadora do curso de psicologia. Primeiramente, queria agradecer a todas vocês que estão aqui e eu já quero começar a perguntar o que é que está acontecendo? Porque os homens, eles estão levando o amor pela posse. O que está acontecendo, doutora? Bom, Kelly, na minha opinião, aquele homem que machuca uma mulher, ele nunca amou, né? Isso não é amor. É claro que isso é muito mais a praia da doutora Gláucia falar, que é a questão psicológica, mas a gente vê pelos números e pelo trabalho do dia a dia, né, na militância em relação aos crimes praticados contra as mulheres, que o homem que pratica qualquer delito, isso não é amor, isso é posse, isso é algum tipo de tratamento objetificado, qualquer outra coisa, mas não é amor. Então, eu já vou perguntar, acho que na sua área, doutora, porque hoje, então, as mulheres, sim, vão na delegacia, fazem o boletim de ocorrência, mas mesmo com as medidas, né, que tem que ficar longe, não pode passar perto de casa, eles ainda vão atrás, eles não têm medo da lei. Não é que eles não tenham medo da lei, eu acredito que alguns até tenham, mas a cultura do machismo que traz essa possibilidade do homem corrigir a sua mulher e ele é exigido pela sociedade de que ele faça isso pelos seus pares machistas, né? Não estou falando pelos homens de bem, que têm uma cultura diferenciada e tal. Por aqueles que comungam desse tipo de opinião horrorosa, eles são inclusive cobrados por isso e eles não ficam assim com o temor talvez suficiente para que a legislação faça o efeito necessário e eles continuam correndo atrás dessa mulher achando que ninguém vai descobrir. E também ocorre um fenômeno de que antigamente as mulheres se calavam, era cultural também, nós éramos criadas para não reclamarmos. Para aceitar. Por isso os casamentos também duravam tantos anos. Não é que os casais eram mais felizes, é que as mulheres não reclamavam. E elas não tinham recursos, né? nem da lei, nem políticas públicas, nem nada. E hoje em dia nós temos. E as mulheres passaram também a reivindicar mais e a aceitar menos em decorrência disso. E os embates também aumentaram. Agora, será que é por causa disso, Gláucia, que está acontecendo tanta morte, que a gente vê tanto final triste por causa desse embate que está acontecendo, porque hoje a mulher não aceita mais? Bom, quando as mulheres têm uma rede, quando a gente tem uma estrutura e elas denunciam mais, é lógico que vai ficando mais evidente, né? Eu acho que, conforme foi colocado aqui, antes elas não buscavam tanto, né, a rede, não faziam as denúncias, porque elas eram mesmo criadas para se manter silenciadas, né? Aquela ideia de que a Amélia, que era mulher de verdade, que aguentava tudo, que aguentava violência, né, que não fazia denúncia na polícia. Então, em nome de tantas coisas, essa mulher, ela ficava silenciada ali. Hoje, não. Hoje, as mulheres estão buscando mais, estão denunciando mais, estão buscando mais a rede. Então, é lógico que, quando elas buscam, isso vira um registro oficial, né? Então, eu não sei se a violência, de fato, está acontecendo mais ou se ela está ganhando mais visibilidade, porque as mulheres estão buscando mais proteção, né? Estão denunciando, estão fazendo os registros. Uma coisa que eu acho que é cultural, muito complicada, né? Que a doutora Thalita colocou aqui agora, é essa questão dessa violência psicológica que mistura um pouco duas linguagens, que é essa linguagem do ódio e a linguagem do amor. A violência contra a mulher, ela é desumanizante. Né? Você reduz aquela pessoa a um objeto, né? Que o sujeito se sente proprietário e que ele pode fazer o que quiser com a vida daquela pessoa, inclusive, né, já que a gente está falando do feminicídio. Ela não tem direito nem sobre a vida dela. Então, é desumanizante. Isso não é amor, isso é ódio. Mas durante muito tempo ali, ao longo do relacionamento, né, começa... O feminicídio é aquele momento final de uma escalada de violência que começou lá com pequenas expressões de violência sendo nomeadas de amor.
né? Então, assim, aquela violência psicológica, aquele isolamento, aquela humilhação, aquele xingamento, normalmente vinha de que maneira? Ah, eu faço isso porque eu te amo, né? É assim mesmo. Bem mascarado, né? Bem mascarado. Então, é ódio e a gente precisa de nomear as coisas do modo como elas de fato são. Não Agora, é amor. o que a gente percebe, então, que as mulheres talvez não, elas estão falando mais, mas eu acredito que elas ainda não acreditam na justiça. Porque eu acho que falta um pouco ainda de uma justiça mais, como que eu vou dizer para vocês, mais incisiva, eficaz, Terezinha. Mas, porque assim, querendo ou não, a doutora Gláucia falou com relação à proteção. Mas falta ainda. Uma mulher que apanha dentro de casa, ela não tem uma casa para ela ir. Pelo menos não naquele momento que ela acabou de apanhar. Terezinha? Claro que tem, aqui tem. Mas funciona, Terezinha? Claro. E como funciona? Nossa Casa-Abrigo é uma referência no Estado e no país. O que nós temos aqui é um país que avançou em legislação. Nós temos as melhores leis de proteção às mulheres. Leis maravilhosas. Lei Maria da Penha é considerada uma das 3 melhores leis do mundo. O que nós não avançamos foi nas políticas públicas, porque se você tem legislação para aprender, mas você não tem política pública para acolher, para abrigar, para qualificar, para capacitar essa mulher, para atender esses filhos dessa mulher, para que essa mulher possa ser reinserida no mercado de trabalho, na sociedade, resgatada na sua autoestima. Se você não tem essa política pública, ela volta. Se ela tiver dependência econômica, se os filhos, se não conseguir manter os seus filhos, é um retorno, ela faz o caminho inverso, muitas vezes. Então, o que nós precisamos? Avançar nas políticas públicas. O país avança na legislação, mas não avançou em políticas públicas, muito pelo contrário, regrediu nas políticas sociais. A gente sabe disso. Quem está na gestão pública sabe disso. Maringá é uma das poucas cidades do Brasil que tem todos os serviços especializados. Todos. A nossa rede é 100% completa, não falta um serviço para acolher e para atender, para ouvir, para abrigar e para profissionalizar uma mulher em situação de violência doméstica e intrafamiliar. Aqui em Maringá, não. A gente é um município referência. A nossa Casa-Abrigo é considerada a melhor Casa-Abrigo do Brasil. Nosso centro de referência. E só complementando, quando a gente fala de serviço especializado, para além do espaço físico, pessoas qualificadas para fazer a escuta e fazer um encaminhamento dentro da própria rede. Agora, Gláucia, a Terezinha acabou de falar, então, que tem. Você também trabalha com essas mulheres, não é? E esse serviço realmente acontece dessa forma ou não? Essa questão desse avanço nas políticas públicas, né, que a Terezinha coloca, só para a gente ter uma ideia, só 10% dos municípios brasileiros têm Delegacia da Mulher e tem CRAM. Por um outro lado, quando a gente olha para os dados, né, do Laboratório de Estudo de Feminicídio da UEL, só 14% dos casos de feminicídio e tentativa de feminicídio, as mulheres tinham feito denúncia, ou seja, a grande maioria dos casos em que as mulheres fazem uma denúncia e têm um acompanhamento na rede, é isso, né? São mulheres que são... A gente vai entendendo assim, que esse acesso à rede, ele contribui para a redução dos feminicídios, né? Se eu pensar, quando a gente olha, mas a mulher tinha uma medida, né? Ela procurou, fez denúncia e morreu. Só 14% dos casos que procura ajuda morre. A grande maioria das mulheres que procuram ajuda, elas conseguem ser protegidas a tempo. Mas, Glaucio, tem dados que até o nosso repórter Igor Kremer, do Balanço Geral, fez, que... pode ir colocando na tela já a imagem das mulheres, dos casos que a gente teve esse final de semana, que o Igor fez a matéria, que 50% das mulheres que morreram de feminicídio tinham medida protetiva. Ou seja, elas procuraram também. Então, houve um desamparo. Teve uma falha. E aonde que está essa falha? Não estou falando de Maringá, que Maringá realmente é uma das cidades aí da nossa cidade, que é uma das melhores com relação à assistência à mulher.
Mas a gente ainda tem muito que avançar, porque ainda nós temos falhas. Só fazendo uma colocação, se me permite, quando nós temos uma situação em Maringá, a primeira coisa que eu faço, eu ligo para a equipe do CRAM. Vocês viram a matéria, já posto. Levanta o nome. Se passou pela rede, por qualquer serviço da rede. Aqui em Maringá, a Secretaria existe há 18 anos. Em 18 anos, nós não perdemos uma mulher que foi abrigada, que passou pela Casa Abrigo. Inclusive, esse caso da policial, a segunda companheira dele foi atendida por nós. E ela só não morreu porque ela passou pelo CRAM, passou por nós e foi retirada da cidade. Só que ela não fez a denúncia. Quem fez a denúncia contra esse rapaz foi a doutora Karen, porque ela mesma não fez o boletim de ocorrência, né? Que é o que acontece aí ainda com relação às mulheres, porque tem uma dependência, não sei se é financeira, eu não sei qual é essa dependência, mas nós temos uma dependência. Várias dependências. Né? Emocional, inclusive. O que a gente percebe? A gente costuma dizer lá no MAP que quando a rede entra, o agressor sai. Só a denúncia não é suficiente, né? Inclusive, ela não vai sozinha acabar com a violência. Em muitos casos, né? Pode ajudar nesse sentido da pessoa falar, não, agora eu vou parar. Mas, em muitos casos, a gente precisa... há uma série de vulnerabilidades e a gente precisa entrar com a rede, com uma assistência em vários campos da vida dessa mulher, relacionados à habitação, à renda, não é? A questão também das crianças. Então, tem uma série... Saúde mental, tem uma série ali de assistências que são necessárias para essa mulher, porque como a violência, ela também conta com um certo isolamento, muitas vezes essa mulher, ela está isolada da sua rede de apoio, né? Porque ele começa falando assim, não, aquela sua amiga, ela não presta, ela tem inveja de você, não conversa mais com ela. Aquela pessoa da sua família, aquele seu irmão, ele não gosta de mim. Exatamente. Então, vai restringindo aquelas pessoas que vão ser a rede de apoio. Então, assim, a gente precisa da rede de serviços e também precisa dessa rede de pessoas que é o nosso apoio, que nos ampara, amigos, família, trabalho. Então, normalmente, vai isolando ela de tudo, do trabalho, da família, de amigos ali, das vizinhas. E essa mulher se vê sozinha no momento da denúncia. Então, é um momento muito difícil. Por isso que, muitas vezes, ela acaba, não vou fazer a denúncia. O que vai ser da minha vida, dos meus filhos? Vai ser dos meus filhos. E é isso. Elas pensam muito.